É isso aí, pessoal. Boa tarde a todos. Vamos lá, né, para mais uma videoaula, na qual estaremos apresentando um conteúdo e também fazendo a correção das atividades. Vamos lá para mais um slide, né? Deixa eu colocar aqui na tela, para a gente poder ir discutindo sobre o assunto. Bem, pessoal, como vocês já podem observar, nosso assunto de hoje, né, ele está falando sobre o plano cartesiano. E vocês podem até se perguntar, professor, mas o que é o plano cartesiano? Bem, primeiro eu quero dizer que essa ideia ela vem sendo trabalhada com vocês já há algum tempo, tá? Dentro de situações dentro da matemática e também em outras disciplinas, como, por exemplo, a própria geografia, a própria física, certo? Vamos lá, então, para o conhecimento do plano cartesiano. Olha bem, pessoal, foi o matemático e filósofo francês René Descartes o criador da parte da matemática que relaciona as ideias da álgebra com a geometria, chamada de geometria analítica. Em sua homenagem, o sistema de coordenadas foi denominado plano cartesiano, em homenagem a Descartes, tá certo? Na verdade, o que esse filósofo e físico e matemático francês percebeu é que a infraestrutura das cidades, né, das grandes cidades que foram surgindo no final da Idade Média, com o advento do surgimento da classe burguesa, exigia uma reformulação na parte da infraestrutura. Então, o fato de existirem pessoas com dinheiro para investir em construções fez com que René Descartes pudesse observar e ver uma necessidade de uma certa organização. Para isso, pessoal, ele pensou que uma cidade planejada ela deveria começar uma origem, tá? E uma rua principal, uma avenida principal. E todas as demais ruas seriam paralelas àquela, todas as demais avenidas também seriam paralelas àquela origem, certo? E, a partir daí, nós não teríamos becos, nós não teríamos vielas, nós não teríamos bifurcações, e sim um sistema bem organizado de tráfego e de trânsito, certo? Mas, continuando aqui, o plano cartesiano é formado por uma região geométrica plana, cortada por duas retas perpendiculares entre si. Porque eu tenho uma região plana, né? E eu tenho aqui uma linha reta na horizontal. Essa linha reta ela tem um nome especial, ela é chamada de eixo das abscissas, representado pela letra X. E eu tenho aqui uma outra linha reta, que está na vertical, que é chamado de eixo das ordenadas, ou Y. Então, na horizontal eu tenho X, eixo das abscissas, e na vertical eu tenho Y, eixo das ordenadas. Seria como uma origem, tá? Uma avenida de origem, uma rua de origem. E todas as demais seriam paralelas a essas duas. Tá? Quer dizer, todas as demais ruas seriam paralelas à rua principal. Todas as demais avenidas seriam paralelas à avenida principal. E aqui nós temos a origem do sistema de coordenadas, né? Nesse ponto, tanto x quanto y são representados pelo número zero. Vale lembrar que retas perpendiculares, elas formam entre si um ângulo de 90 graus. E aqui nós temos o plano cartesiano. Bem, as retas dividem o plano em 4 regiões chamadas de quadrantes. Aqui está o nosso plano, eixo das abscissas, eixo das ordenadas, primeiro quadrante,
e o número do quadrante vai no sentido anti-horário. Eu tenho aqui o segundo quadrante. Professor Denauer, o que é anti-horário? Contrário ao movimento do ponteiro do relógio. Então, aqui eu tenho o primeiro quadrante, aqui eu tenho o segundo quadrante, aqui eu vou ter o terceiro quadrante e, por fim, o quarto quadrante. Note que, se a origem do sistema de coordenadas cartesianas é zero, eu vou ter que à direita do zero são números positivos, acima de zero são números positivos, à esquerda de zero são números negativos, e abaixo de zero também serão números negativos, tá certo? Então, cada região, primeiro quadrante, segundo, terceiro e quarto quadrantes, vão ocupar uma das 4 regiões do plano cartesiano. Eu havia dito, né, pessoal? A reta horizontal é denominada de eixo das abscissas e é representado por x. E o x pertence aos números reais, ou seja, é um número conhecido. E o eixo da vertical, ou a reta vertical, é denominada de eixo das ordenadas, representada por y, com y também pertencente aos números reais. Vale lembrar que, geralmente, nós usamos números inteiros positivos e números inteiros negativos. Como eu disse, à direita do zero são números positivos, no eixo x, acima de zero no eixo y são números positivos, à esquerda de zero no y, no x são números negativos e abaixo de zero são números negativos no eixo y. Agora, isso não quer dizer que, em muitas situações também, a gente não possa usar, por exemplo, números decimais, como 1,5, menos 1,5, raiz de 3, perdão, 3 sobre 2, e até mesmo os números racionais, como raiz de 2, raiz de 3, raiz de 4. E, claro, em boa parte das situações, nós usamos números inteiros, positivos e negativos, certo? Denomina-se par ordenado ao par XY, no qual o primeiro elemento sempre pertence ao eixo das abscissas e o segundo elemento sempre pertence ao eixo das ordenadas. Então, o ponto de encontro das retas x e y é chamado de origem e é representado pelo par ordenado 0 e 0, ou seja, 0 para o x, 0 para o y. Então, isso quer dizer que x igual a 0 e y igual a 0. Como eu acabei de dizer para vocês, né? Aqui nós temos o eixo das abscissas x, eixo das ordenadas y, encontro dos eixos x e y é a origem, é o marco zero, é o início da contagem. Isso quer dizer que tanto x quanto y, nesse ponto, nós teremos o número zero. X igual a zero, y igual a zero também. E, como eu disse para vocês, a direita do zero para o x é positivo e para o y é acima de zero. A esquerda do zero para o x é negativo e abaixo de zero para o y é negativo. Seja esse número inteiro, seja esse número decimal, seja ele um racional qualquer, ou até mesmo um número irracional. E nós podemos perceber um detalhe muito importante, pessoal. Quando eu tenho um ponto no plano cartesiano, ele vai ter um valor do x e um valor do y. Os sinais do x e do y, eu já sei a região em que ele vai estar. Se o x e o y são positivos, ele vai estar no primeiro quadrante. Se o x é negativo e o y é positivo, ele vai estar no segundo quadrante. Se tanto o x quanto o y forem negativos, ele vai estar no terceiro quadrante. Se x for positivo e y for negativo, ele vai estar nessa região chamada de quarto quadrante. Aqui nós temos alguns exemplos, né? A gente verificar como é que funciona a forma de representar no plano cartesiano e também de retirar pontos do plano cartesiano. Está aqui, pessoal, localizar no plano cartesiano x0y os pontos A, 2 e menos 3, e B, menos 5 e 1. Pessoal, primeira coisa que eu tenho que ter,
a representação geométrica do meu sistema de coordenadas cartesianas. Reta horizontal, eixo X, reta vertical, eixo Y, o encontro das duas retas é o zero. Aí, o que nós vamos fazer? Vamos representar a ordem alfabética, ponto A, né? O ponto A, ele é formado pelo par 2 e menos 3. Isso quer dizer que eu vou procurar aqui no plano o número 2, tá? E é o seguinte, tem que entender o seguinte, eu posso usar o centímetro como unidade padrão. Então, eu venho aqui e marco 2 centímetros no eixo X. O Y, menos 3. Então, eu venho aqui e meço 3 centímetros abaixo de zero. Lembrando que o Y abaixo de zero é negativo, então, se for 3 centímetros abaixo de zero, menos 3. O encontro dessas duas linhas é o ponto A. Da mesma forma com o ponto B. Só que agora o ponto B é negativo, e o ponto C é positivo. Então, o X do ponto B é negativo, e o Y do ponto B é positivo. Então, X negativo vai estar à esquerda do zero, Y positivo acima do zero. O nosso ponto vai estar aqui no segundo quadrante. Eu venho, marco 5 centímetros à esquerda de zero e 1 centímetro acima de zero. O encontro dessas duas linhas é o meu ponto B. Ok? Aqui tem um outro exemplo para a gente localizar os pontos A, menos 5 e 0, e ponto B, 0 e menos 4. Esse é um exemplo muito importante e que precisa ser entendido. Tá bem? Vamos lá. Bem, meu sistema de coordenadas, X e Y, certo? Vale ressaltar, pessoal, que o zero ele não está aqui do lado, está exatamente no encontro, onde o cursor do mouse está. No caso, ponto A, menos 5 e 0, eu vou em cima da reta X, medir 5 centímetros à esquerda do zero. Tá? Nós teremos o nosso ponto A localizado sobre a reta X, se a coordenada Y for zero. Da mesma forma, ponto B, 0 e 4. Isso quer dizer que o X, que é o primeiro número, é zero. Vou vir aqui, ó, em cima da reta, e vou medir 4 centímetros, por exemplo, se eu estiver usando a régua, 4 centímetros abaixo de zero. Vou medir aqui 4 centímetros e fazer o marco do meu ponto. Então, aqui eu tenho um ponto 0 para o X, menos 4 para o Y. Ok? Então, toda vez que o meu par-ordenado, meu ponto, for representado por um par-ordenado, onde uma das coordenadas for zero, o ponto é representado em cima da outra reta. Se no caso o y é zero, o ponto é representado em cima do eixo x. Se no caso o x é zero, o ponto é representado em cima do eixo y. Ok? Vamos mais uma situação, problema aqui, pessoal. Na figura a seguir, temos um recorte do layout de uma planilha do Excel. Nele consta uma lista de compras feitas por uma família pernambucana. Nessas condições, relacionando as linhas e colunas dessa planilha, indique as coordenadas da posição da célula do Excel em que o azeite está, ou em que está o azeite. Aqui nós temos a planilha. Precisamos localizar o que mesmo? O azeite, certo? Então, o azeite, ele está, pessoal, aqui, como vocês podem perceber. Isso quer dizer que eu tenho letra A, B e C. Ele está na coluna C, na linha 1, 2 e 3. Então, ele está na célula C3, tá certo? Solução, analisando o layout do recorte do Excel, podemos concluir que a posição do azeite é C ou C3, né? É isso aí. Pessoal, deixa eu colocar aqui as nossas atividades, eu creio que vocês já perceberam como é que nós vamos trabalhar, né? Vamos lá. Deixa eu colocar aqui a atividade na tela
Isso, pronto, a atividade já está na tela. Nós vamos começar aqui pelo exercício número 1, que é um exercício bem simples. O mostruário de acessórios de uma loja é composto por pequenos nichos que são identificados por um referencial de linhas e colunas, conforme representado no desenho abaixo. Então, aqui está o anel, o cordão, o brinco e a pulseira, certo? Está dizendo assim o exercício: Paula comprou nessa loja o acessório que está no nicho de coordenadas Z2. Qual foi o acessório comprado por Paula nessa loja? Observa bem, pessoal. Aqui nós temos a coluna V, X, W, Y e Z. Aqui nós temos as linhas 1 e 2. Na Z2, como vocês podem perceber, nós temos quem? Ó, coluna Z, linha 2. Nós temos os brincos. Então, a gente vai vir aqui na letra B e marcar brincos, certo? Número 2. Na figura abaixo, temos o triângulo ABC. Quais as coordenadas dos vértices A, B e C, respectivamente, do triângulo representado no gráfico? Em ordem alfabética, primeiro A. Bom, pessoal, é bem simples, mas requer a nossa atenção, certo? Ponto A. Eu tenho que primeiro observar o x do ponto A. O x do ponto A é menos 2. E também o y do ponto A, que é o 2. Então, o meu ponto A tem coordenadas menos 2 e 2. Voltando lá nas alternativas, eu já posso dizer com muita segurança que a alternativa correta é a letra B, que é a única que tem menos 2 para o x e 2 para o y, certo? Alternativa B. Confirmando. Ponto B. Eu vou localizar aqui o x do ponto B. O do ponto B é 1, o y do ponto B é 4. Então, o meu ponto B tem para ordenado 1 no x, 4 no y. E ponto C? O x do ponto C é 2 e o y é 1. Então, é o 2 e 1. Confirmando, né, o que eu havia dito. Nossa alternativa correta é a letra B. Menos 2 e 2, 1 e 4, e 2 e menos 1. Deixa eu apagar aqui, né, para não nos atrapalhar. Continuando, pessoal, exercício 3. A figura nos mostra uma parte de uma cidade, um sistema de referência indicado por letras e números. Vamos combinar que a letra deve ser primeiro o primeiro elemento do par, e o número deve ser o segundo elemento. Então, primeiro a letra, depois o número. O menino do quadro no qual... Então, observando o quadro, qual é a localização do menino andando de bicicleta? Então, vocês estão vendo aqui o menino andando de bicicleta e ele está na letra G e na linha de número 7. G7, portanto, a nossa alternativa, certo? Olha bem com atenção, coluna G, linha de número 7. Continuando, pessoal. Observe a figura. Aqui tem a figura, certo? Tem uma legenda, que depois nós vamos passar a saber cada item aqui para a gente escolher a alternativa correta. No esquema, acima, estão localizados alguns pontos de uma cidade. A coordenada 5G localiza. Eu tenho aqui os números e eu tenho aqui as linhas. Então, se a minha coordenada é 5G, número 5, letra G. Então, vamos localizar. Número 1, 2, 3, 4, 5. Aqui eu tenho o número 5, pessoal. Letra A, B, C, D, E, F, G. Então, por 5G, nós temos a letra Y. Pela legenda, a letra Y é o cinema. Certo? Então, nós vamos lá na alternativa
e marcar cinema. Letrinha D. Tá certo? Cinema. Exercício 5. A figura abaixo ilustra as localizações de alguns pontos do plano. João sai do ponto X, anda 20 metros para a direita, 30 metros para cima, 40 metros para a direita e 10 metros para baixo. Ao final do trajeto, João estará no ponto. Preste atenção, pessoal. João sai do ponto X, aqui está o ponto X. Ele anda 20 metros para a direita. Ele vem 10, 20. Depois ele anda 30 metros para cima. 10, 20, 30. Ele foi parar lá no 40 de altura. Novamente, para a direita, 40 metros. Vai ficar 30 mais 40, 70. Certo? Então, ele vai vir aqui para 70 e depois 10 metros abaixo. Então, onde ele foi parar? Foi parar no ponto A. Certo? Então, nós vamos vir aqui no ponto A. Opa, perdão. Marcar o X. Olha bem, ele está aqui no X. 20 para a direita. 10, 20. 30 para cima. 10, 20, 30. 40 para a direita. Ele está no 30, mais 40 dá 70. E 10 para baixo. Ele está no 40, volta, desce 10, vem parar no ponto A, que tem para ordenado 70, 30. Letra A. Pessoal, exercício número 6. Os vértices do triângulo representado no plano cartesiano abaixo são, tá aqui os vértices, e aí nós vamos localizar, começando pelo ponto A, né? Tá aqui o ponto A, lembrando, sempre o X vem primeiro, depois vira o Y no ponto que forma o par ordenado. Ponto A, o X do ponto A é menos 2, o Y do ponto A é 5, então forma menos 2 e 5. Já posso concluir que a minha alternativa é aqui, ó, letra C, porque é a única que tem menos 2 e 5. Mas vamos confirmar. Ponto B, o X do ponto B. Lembrando que no alfabeto o X vem primeiro. Então, ponto B, menos 3 e 1 para o Y. Então, menos 2 e 5, menos 3 e 1. E, por fim, ponto C, o X do ponto C é 3 e o Y do ponto C é 4. Formando 3 e 4. E, nesse caso, realmente, a nossa alternativa correta é a letra C. Pessoal, na figura abaixo temos 4 pontos representados no sistema cartesiano. Vamos lá? Então, aqui os pontos, né? Pontos P, Q, R e S. O ponto de coordenadas menos 2 e menos 3 é o ponto... Bem, que é simples, pessoal. Ó, tanto o X quanto o Y são negativos. Terceiro quadrante. Quer dizer que é o ponto R. Basta saber disso. No terceiro quadrante, X e Y são negativos. É o seguinte, professor, eu esqueci desse detalhe, então eu vou procurar aqui. Menos 2 vem primeiro, então no alfabeto quem vem primeiro é o X. Então, vou localizar o menos 2 do X. E o menos 3 vem em segundo lugar, ou em segunda posição, é o Y. Então, eu desço até o menos 3 aqui no ponto R. Tá? Exercício de número 8. Observe o mapa a seguir, ilustrado no plano cartesiano. Aqui tem um plano cartesiano e aqui eu tenho um mapa. Quais são os estados que correspondem às seguintes coordenadas, 7 e 1? Vou vir aqui, ó, o primeiro que veio foi o 7, então 7 é X, e o 1 é Y. Então, vou vir 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7, 7 e 1, Rio Grande do Sul. Então, eu tenho 3 alternativas, começando com o Rio Grande do Sul. Segundo ponto, 11 e 6, 7, 8, 9, 10, 11. E vou subir 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6.
6, Bahia. Né? Nós temos letra A e B, Bahia. Então, pode ser letra A e pode ser letra B. E, por fim, 7 e 6. Então, vou vir 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. E 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 vai estar aqui no Mato Grosso, certo? Lembrando que MT é Mato Grosso, MS Mato Grosso do Sul. Então, a nossa alternativa correta é a letra A. Rio Grande do Sul, Bahia e Mato Grosso. Certo, pessoal? Essas são as nossas atividades. Assistam o vídeo, né, com bastante atenção.